Boa tarde, turma do 8º ano. É um prazer estarmos de volta mais uma vez. Diante de todos os nossos problemas sociais que nós estamos vivendo na atualidade, fica a dica: fique em casa e se cuide. Hoje a gente vai trabalhar sobre a independência do Brasil. O bom sucesso da Revolução do Porto que houve na nossa última aula foi importante, porque a partir daí vai determinar um retorno da família real e o fim da monarquia absoluta no Brasil, entre aspas. Até porque vai despertar uma grande esperança nos brasileiros que a situação pudesse mudar no Brasil. A partir daí, os brasileiros começam a ver uma possibilidade de se buscar uma emancipação do Brasil diante do que vem acontecendo. Mas, no entanto, Dom João VI não atendeu às reivindicações da população em si, que estava no momento pedindo. Então, o que é que vai acontecer a partir desse momento? Dom Pedro determina o retorno imediato a Portugal. Dom Pedro acaba recebendo apoio dos brasileiros, que temia perder seus direitos e privilégios que estavam aqui. Dom Pedro começa um período regencial no Brasil, que vai determinar algo de concreto para estabelecer a economia que estava tendo uma crise dentro do contexto. Então, o que foi que houve? Dom Pedro ele vai adotar algumas medidas. E nas medidas que ele vai tomar é o seguinte: o primeiro ponto é abolir diversos cargos públicos que foi dado por questões políticas por Dom João VI, só para dar salário aos nobres. O outro, ele vai providenciar as eleições de 69 deputados que deveriam representar o Brasil nas cortes portuguesas. E vai também providenciar extinguir suas despesas de pessoas da corte. No outro ponto, ele vai permitir a abertura das lojas maçônicas, certo? Que foi fechada por Dom João VI no ano de 1817, deu liberdade à imprensa, surgiu lojas por várias jornadas dentro do país. Ele também vai, no momento aí, ampliar as ideias de Joaquim Gomes Leda, que era a questão de estar algo de acordo com a própria sociedade. Meus amores, a situação política se agrava mais a partir do mês de dezembro de 1821, quando a coroa portuguesa exige o retorno do regente Dom Pedro a Portugal. E isso vai se tornar uma notícia, claro, de imediato, que esse projeto. E, ao mesmo tempo que isso vai se tornar notícia, Dom João VI no Brasil, o que vai ocorrer a partir daí, que tem um lado A e o lado B. O lado B são pessoas que não querem que ele continue no Brasil e, de um outro lado, querem que ele continue. Então, gente, no dia 9 de janeiro de 1922, recebeu um abaixo-assinado da população pedindo que ele ficasse no Brasil, certo? E ele vai dizer a seguinte frase: como é para o bem de todos e a felicidade da nação, estou pronto, diga que eu fico. Então, a partir desse momento, criou-se, não foi nem um movimento, mas foi o dito fico, que foi aonde ele resolveu ficar no Brasil. Claro, contra a aristocracia, que queria que ele voltasse para Portugal, mas em favor, ele usa até a palavra nação, né? Quando ele fala nação, consequentemente, a massa popular maior que estava a seu favor. Então, mas o povo pegou também nas armas. Para quê? Para que Dom João continuasse no Brasil, mas que ele fosse para Niterói, junto com as suas tropas, ficar por lá uma temporada. Então, diante de toda essa questão da independência, meus amores, vai haver luta pela independência. Muita gente
para a gente pudesse hoje estar aqui no Brasil, independente de Portugal, que a gente tenha voz e vez, muita gente entrou nesse momento histórico para tentar fazer com que o Brasil tivesse realmente essa independência. Então, gente, em 1776, a Revolução Francesa ocorreu, e também para que houvesse essa independência na França, no período napoleônico, muita gente entrou também nesse contexto de luta. E lá na França, certo? Os 3 princípios básicos foram liberdade, igualdade e fraternidade. Então, basicamente, todos os países que lutaram por independência pegaram essa filosofia da França. Então, foi o que houve. Defender a liberdade do Brasil era algo que estava na veia de muita gente, que precisava ter a liberdade, que também não estava mais suportando, aguentando o que vinha acontecendo de muitas cobranças de altos impostos que foi instalado nesse Brasil com a coroa portuguesa. Claro que não foi possível se ter independência no Brasil se não houvesse conflito e revolta armada. Infelizmente, isso teve que acontecer. José Bonifácio se tornou, então, a primeira figura do governo que vai ter uma grande influência sobre Dom Pedro I e sobre toda a família real. E ele vai receber um título de patriarca da independência, porque ele vai ser o pivô, quer dizer, o protagonista que vai lutar juntamente com o povo a favor dessa democracia. Então, a imprensa e a maçonaria passaram a ser grandes atuação procurando provocar que Dom Pedro reagisse com as medidas tomadas pela coroa portuguesa e que ainda não estava funcionando. Então, Dom Pedro publicou que qualquer tropa portuguesa combatesse no Brasil ou sem sua permissão, estabeleceu na lei portuguesa só tornaria válida as autoridades diante do príncipe regente. Nesse contexto, meus amores, alguns atiçavam Dom Pedro a acabar com as revoltas que vinham acontecendo, porque a aristocracia iria, consequentemente, perder seus grandes privilégios que tinha no momento. E, no princípio desse contexto, se observa que argumentou-se que Portugal só queria escravizar o Brasil. Isso ocorreu por muito tempo. Então, gente, o que seria interessante é que diante da luta desse movimento, também se falou na Constituição, algo que tinha que ser criado. Claro, quando se fala em luta, também vai haver resistência à independência do Brasil, certo? Foi forte a resistência dos partidos da monarquia absoluta portuguesa. Claro, dá para observar aí que Recife, Rio de Janeiro e várias partes do Brasil houve resistência armada contra essa dependência. Observa que Dom Pedro I comprou navios de guerras aos ingleses, além de contratar militares que iria lutar junto com quem era contra a resistência para dizimar, acabar com os focos que vinha acontecendo. Então, em 1822, a posição contrária a Portugal, a superação do Brasil gerou outras medidas. Então, qual foram? Dom Pedro teve que tomar outras medidas imediatas, que foram tomar o ministério cujo principal figura era José Bonifácio, mandou confiscar as propriedades da coroa portuguesa que não tivesse aderido à independência, proibiu que continuasse comercializando com Portugal e permitiu a guerra de Colso, que isso estaria contra o contexto. O que ocorre? A partir de agora, desse movimento, começa a se pensar a Constituição de 1824. Nessa Constituição de 1824, que ela vai ser criada, elaborada, projetada por Dom Pedro I,
Quando ele abre esse espaço para criar a Constituição, alguma coisa ele quer em troca. O que é que ocorre? Ao criar a Constituição de 1928, ele vai criar 4 poderes, que vai ser o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e o poder moderador. Ele não foi besta. Quando ele cria os 3 poderes, mais o poder moderador, é que a partir daí, o poder moderador vai dar para o príncipe regente, que está no Brasil, poder absoluto na mão, de ele entrar nos outros poderes, eliminar aquilo que eles querem, mas que tudo vai estar na vontade de Dom Pedro. Então, gente, o poder moderador, ele vai dar o controle absoluto a ele de resolver ou de impugnar qualquer outro tipo de coisa que não esteja a favor do príncipe regente. Então, gente, com esses 4 poderes, o poder executivo, judiciário e moderador, o poder executivo, ele vai, o poder moderador, o imperador, tem todos os ministros a seu favor. Querendo ou não, seria uma troca de favor. Então, a partir desses poderes que é criado, abre aspas, a gente viveu por muito tempo no Brasil uma independência forjada, aonde ainda nós estávamos sob o controle da coroa portuguesa. Então, gente, lá no artigo 123, vai estabelecer que quando o príncipe regente não tivesse maneiras ou estava apto a governar, iria se criar uma regência trina permanente, que é onde iria chamar um conjunto de pessoas, claro, que estivesse ligado ao príncipe regente para poder comandar a região onde estava, que no caso seria um cargo vitalício. Nesse momento aí, as pessoas iriam ficar no poder por tempo indeterminado, ok? Obrigado pela aula de hoje e até o nosso próximo encontro.